Bom, pessoal, boa noite. Vamos iniciar aqui a nossa aula 10 de Tecnologia do Concreto. E é nessa aula que vamos dar a nossa introdução na dosagem de concreto. Como eu coloquei aqui para vocês, aula 10, Tecnologia do Concreto. Introdução ao traço do concreto, método ABCP. Existem vários métodos para a gente fazer a elaboração de um traço de concreto. Aqui dois conceitos que nós temos em materiais de construção e que nós temos que resgatar um pouco para poder trabalhar bem a questão da tecnologia do concreto. Massa unitária e massa específica dos insumos constituintes do concreto. Ou seja, areia, brita, cimento, eles possuem massa unitária e massa específica. Um pouquinho mais para frente a gente vai entrar nesses conceitos. E dosagem experimental e dosagem empírica do concreto. Então, essa introdução de dosagem de concreto nos serve para responder o questionário da aula de hoje, que já está postado, que é esse questionário com 5 questões. O que é massa específica, o que é massa unitária, qual a relação, fórmula de um traço de concreto, né? É uma relação de proporção, isso a gente já vai ver daqui a pouco. 4. O que é o fator água-cimento? A gente já discutiu um pouco a respeito dele, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais a fundo. E aí a quinta questão, que a gente já começa a trabalhar um pouco com a questão de cálculo, né? Essa receita de bolo. Considerando-se um traço em massa para um saco de cimento, o saco de cimento tem 50 quilos, no traço, quando a gente fala traço, entenda-se a proporção 1 para 2 para 2,5 para 0,45, quais as quantidades de areia, brita e água? Ou seja, se eu tenho esse traço explícito aí para vocês, para um saco de cimento, quantos quilos eu vou precisar desses materiais aqui, de areia, brita e quantos litros de água que eu vou precisar para contemplar esses 50 quilos de cimento, tá bom? O material que eu deixei para vocês é esse material aqui da ABCP, muito bom, eu gosto muito desse material, tá? Eu acho ele bem autoexplicativo. E o bom que nós estamos tendo aqui dessas aulas à distância é que a gente tem condições de compartilhar materiais que nós temos, e esse é um dos materiais que eu tenho muito carinho por ele, e eu acho por bem compartilhar por vocês, que vai ser um ganho enorme no nosso processo de aprendizado, junto com os materiais de apoio que vocês possuem, a apostila e os demais materiais que eu já deixei compartilhado com vocês nas aulas anteriores. Bom, dosagem, definição, né? Dosagem é o proporcionamento adequado e mais econômico de materiais. Então é aquilo que a gente fala, né? Proporção, né? Tem até aqui uma imagem de ingredientes. Aqui, ó, tem até um ovo, aquele exemplo que eu sempre dou para vocês. Um negocinho aqui de leite condensado. E aí, por fim, o doce, né? O bolo. Eu sempre falo, faço essa analogia com vocês. O próprio material aqui da ABCP, elaborado aqui pelo colega, né? Rubens Curti, ele faz essa brincadeira que traço de concreto, a dosagem de um concreto, ele é como se fosse uma elaboração, né, uma execução de um doce, um bolo.
Se eu não tenho a quantidade dos ingredientes adequada, eu não chego no resultado final. E com o concreto é igual. Se eu não tenho a proporção adequada, a quantidade adequada, eu não chego no que eu tenho de final. Bom, requisitos, né, para a dosagem, aquela trabalhabilidade que a gente já falou aqui no nosso primeiro bimestre. Resistência, lá no final eu tenho que ter resistência, permeabilidade, condições de exposição, custo. Então, eu fazendo toda a mistura desses assuntos, eu chego no que é um traço, uma dosagem adequada de concreto. Eu vou dar uma corrida aqui, porque a gente vai falar muito, isso vai ser até o final do bimestre, a gente vai falar de dosagem, tá? A influência dos materiais, o que cada material traz de característica para o nosso concreto, isso a gente já viu em algumas aulas anteriores. E aí, o que eu quero chegar para vocês, horas, mas o que é o traço de concreto, né? Ele é uma proporção, mas que proporção é essa? Aqui. Quando eu apresento um traço de concreto, entenda-se sempre que eu coloco cimento está para areia, esses dois pontos significam isso, assim como está para a brita, assim como está para AC. Quem é AC, né? O fator água-cimento. Então, se eu falo, eu vou abrir aqui um apoio do Word. Se eu falo que eu tenho tanto de cimento para tanto de areia, para tanto de brita, para tanto do fator água-cimento, essa é a minha proporção. É aquela proporção que eu posso falar no meu bolo. Eu tenho um ovo para 2 litros de leite, para 3 quilos de açúcar, para aquela tal receita. Então, eu chego no que eu chamo de traço em massa. Existe o traço em volume também, que é o último assunto que a gente vai falar. Então, no traço em massa, eu falo o seguinte, é sempre 1, esse 1 sempre diz respeito ao cimento, está para areia, está para brita, assim como está para água-cimento. Mas o que é esse 1, o que é esse 3, o que é esse 2, o que é esse meio? Eu estou falando que 1 kg de cimento está para 3 kg de agregado miúdo, areia, assim como está para 2 kg do agregado graúdo, a brita, assim como está para meio litro de água, o fator água-cimento. É exatamente o que está aqui no meu material de apoio. Sempre é cimento para areia, para brita, para água-cimento. Bom, então, se eu falo para vocês, nesse exemplo que foi dado aqui, para um saco de cimento, o saco de cimento são 50 quilos. Então, é só eu fazer uma proporção. Se 1 kg de cimento está para 3 kg de areia, se eu tenho, então, 50 kg de cimento, eu vou ter 150 kg de areia. Se eu tenho 1 kg de cimento, e aqui eu estou usando 50 kg de cimento, que é um saco de cimento, e eu tenho 2 kg de brita, eu vou ter 100 kg de brita. Assim como se eu tenho 1 kg de cimento
e meio litro de água para esse traço, se eu estou fazendo agora essa receita, essa proporção para 50 kg de cimento, eu vou ter 25 litros de água. Ou seja, uma das questões que eu deixei para vocês é exatamente isso. Acabei de resolver aqui com outros valores. Se eu tenho esse traço de concreto e eu quero trabalhar esse mesmo traço referente a um saco de cimento que tem 50 quilos, qual a quantidade dos demais materiais que eu preciso ter? É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Outro assunto, outra questão, é o fator água-cimento. O que é esse fator água-cimento? Ele é importante para mim. Ele é extremamente importante no aspecto que a quantidade de água é que vai me dizer a resistência que esse material vai ter no final, que esse concreto vai ter no final. Esse gráfico, que é um gráfico que nos auxilia para a elaboração do traço de concreto, ele nos mostra isso de forma clara. Aqui no eixo X, no eixo horizontal, eu estou com o fator água-cimento, 0,40, 0,45, assim sucessivamente até 0,9. E aqui no eixo vertical, o eixo Y, eu estou mostrando aqui a resistência à compressão do concreto. O que nos diz esse gráfico inicialmente? Ele diz que quanto menor o fator água-cimento, ou seja, quanto menor a quantidade de cimento, quanto menor a quantidade de água, maior é a resistência do meu concreto lá no seu 28º dia de vida. Por exemplo, se eu tenho aqui um fator água-cimento 0,58, que é o que eu tenho do exemplo do exercício proposto nesse material de apoio, e eu estou utilizando aqui um cimento CP32, eu tenho uma resistência de 25 MPa. Eu tenho que ter uma resistência de 25 MPa no seu 28º dia de vida. Agora, se com a mesma utilização desse CP32 eu tivesse um fator água-cimento 0,75, eu jogo ele aqui no mesmo cimento, no CP32. Vejam que aí eu rebatendo aqui para o eixo Y, eu tenho uma resistência menor. Ou seja, quanto maior o fator água-cimento, quanto mais próximo de 1, menor é a resistência. Bom, então o que você está querendo dizer é que eu, colocando mais água, eu estou deixando uma resistência fraca? Sim e não. É muito complicado, é muito delicado isso de fator água-cimento. Se é exatamente a quantidade que o meu traço de concreto está me dizendo que tem que ter, eu cheguei na resistência adequada. Agora, se eu coloco mais água do que aquele necessário, além de não atingir a resistência que eu preciso, que é esse método ABCP, que vai me dar essa resistência, e a gente vai acompanhar isso nas próximas aulas, eu ainda estou diminuindo a resistência, além de estar gerando problemas futuros para a minha estrutura, já que essa estrutura não vai atingir a sua resistência de projeto. Ora, mas o que é o fator água-cimento? Voltando aqui no meu exemplo. Se eu falo esse 1, todo traço sempre vai começar com 1, que ele diz respeito ao 1 kg do cimento.
exceto quando eu falo, eu quero fazer a proporção para 50 quilos um saco de cimento, para 100 quilos de cimento, enfim. Mas o traço é sempre expresso dessa forma, de proporção unitária. Unitária a quem? Ao cimento. Eu estou falando aqui que eu tenho 1 quilo de cimento e o fator água-cimento é meio. Meio o quê? Meio litro de água para cada quilo de cimento. Também é uma regra de 3. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando o quê? Eu tenho meio litro de água para 1 quilo de cimento. Então, também continuo fazendo uma regra de 3. Se eu usei, no exemplo que eu dei, 50 quilos de cimento, uma regra de 3, quantos litros de água eu preciso? Cruzei, 50 vezes meio, deu os 25 que nós chegamos aqui. Ou seja, se eu estou falando que desse traço de concreto, o fator água-cimento é meio, eu estou falando exatamente isso, que para cada meio litro de água, eu tenho 1 quilo de cimento. Ou, se você quiser pensar, para cada 1 quilo de cimento, eu tenho meio litro de água. E eu estou fazendo essa receita a mais, porque eu preciso de uma quantidade maior. Então, para esse traço de concreto, se eu estou aumentando a receita utilizando agora 50 quilos de cimento, com um fator água-cimento meio, qual a quantidade de litros de água que eu vou precisar? Usei nessa regra de 3. Se você multiplica 50 por meio, você chega nos 25 litros de água. E assim sucessivamente. Por fim, dessa nossa aula de introdução à dosagem do concreto, duas coisas. A dosagem experimental e dosagem empírica. Dosagem experimental é exatamente essa que nós vamos trabalhar com o material da ABCP, que é esse material. Isso é experimental, isso é estudado, isso não é achismo. É o que nós vamos trabalhar nas próximas semanas, a começar de hoje. Diferente do que chamamos de dosagem empírica. Empírica é na tentativa e erro. Empírico é aquele exemplo que eu sempre uso. Mas o meu avô, em 1200, ele fazia ele fazia casas e não sei o que, e as casas que ele fazia estão de pé até hoje. Claro que elas estão em pé. Ele, de forma empírica, na tentativa e erro, chegou num produto adequado. Porém, talvez aquela quantidade de material que ele usou, ele tivesse feito 3 casas. E o estudo de dosagem do concreto, uma das atribuições dele é o custo. E é isso que nós vamos ver e conseguir observar que, através da dosagem do concreto, nós conseguimos chegar em economia, que é o grande propósito do nosso estudo, né? O grande propósito que temos para sermos profissionais da construção civil. Por fim, 2 assuntos que nós precisamos saber, que são assuntos de materiais de construção, mas são definições importantes que nós precisamos ter, é o que é massa específica e o que é massa unitária. Massa específica, quando eu falo da massa específica,
é como se eu estivesse falando do material, a sua densidade, descontando os vazios. E quando eu falo da massa unitária, é como se eu estivesse falando desse mesmo material, porém considerando os seus vazios. Ou seja, densidade. O que é densidade? Densidade é massa sobre volume. Então, o que é densidade de qualquer material? Eu vou usar um desenho aqui, apesar que não é um desenho símbolo de densidade, tá? Mas nas próximas aulas a gente vê o que é. Densidade é massa sobre volume. E quando eu falo de massa específica ou massa unitária, eu estou me referindo a essa massa da fórmula de densidade. Então, quando eu falo de massa específica, eu estou sempre me referindo ao material sem vazios. É o material puro, bruto, a vácuo. E quando eu falo de massa unitária, é o material com vazios. Ou seja, imagine que eu esteja falando de um punhado de areia. Se eu pego essa areia, eu dou uma pasada nela, eu já estou, nesse momento, considerando massa unitária, logo, eu estou trabalhando com também a sua densidade unitária, onde eu tenho o índice de vazios incorporado com ar. Agora, se eu estou falando desse mesmo volume de material compactado no solo, ele não tem os seus vazios preenchidos pelo ar. Eu estou falando de massa específica. Logo, essa massa que ocupa um mesmo volume, o volume não é alterado. Porém, a massa da massa específica, ela sempre vai ser maior do que a sua massa unitária. Imagine o mesmo volume, uma mesma caixinha, de 1 por 1 por 1 metro que seja. E dentro dessa caixa, eu tenho em uma areia compactada, a mesma areia, e na outra areia que o pessoal chama de areia fofa, ou seja, areia com um índice de vazios preenchido por ar. Com certeza, a densidade da onde eu tenho massa específica vai ser maior. Por quê? Porque essa massa que está ocupando esse mesmo volume é maior. Ou seja, massa específica, densidade específica e massa específica, eu vou trabalhar sempre em locais onde eu não tenho vazios. Sem vazios. E a massa unitária, inconsequentemente a sua densidade unitária, eu sempre vou trabalhar onde eu tenho vazios, onde eu tenho índice de vazios. Ora, mas por que isso é importante? Isso é importante para a elaboração do traço do concreto. Nós vamos chegar ao ponto de quantificar cada um desses materiais que, genericamente, eu escrevo dessa forma. 1 para A, para B, para A, C.
Essa é a fórmula genérica do traço do concreto. 1 de cimento para tanto de areia, para tanto de brita, para tanto de água-cimento. Eu preciso saber o que é massa específica e massa unitária para poder quantificar a areia e a brita desse traço de concreto. Porém, onde eu utilizo massa unitária e onde eu utilizo massa específica? Na elaboração do traço, e isso são cenas de próximos capítulos. Por hoje, o que eu esperava da nossa aula é isso. Agradeço a todos. Esse é o vídeo que vai para o meu canal do YouTube. Muito obrigado e abro para os questionamentos.